Perfeito. Senhores, na aula anterior, a gente fez um desenho bem simples, né? Era só um rebaixo e pronto, né? Hoje eu peguei um desenho aqui um pouco diferente para me mostrar claramente a questão daquele controle de desbaste externo, a gente fazer ele usando as habilitações, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso aí. Quando a gente vê aqui uma peça igual essa daqui, ó, a primeira coisa que a gente já imagina, até teve um colega na aula passada, ele comentou o seguinte, que ele faria esse mergulho na peça utilizando um bedame. Então aqui eu poderia estar usando um bedame, mas também eu poderia estar usando uma outra ferramenta que talvez me atenderia nesse desbaste aqui. Oi? Tá ouvindo? Tá de boa. Perfeito. Então vamos lá. Ah? Isso. Na aula anterior a gente usou aquela da ondinha, né? Agora essa daqui já é uma peça. A gente vai perceber que o mergulho dela está bem mais acentuado. O mergulho é justamente esse canal que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o mouse hoje? Sim. Então vocês vão perceber que é essa área aqui, onde está esses 10 milímetros, ó. Certo? Certo. Então vamos lá. Vocês querem fazer o desenho no Solid ou a gente faz o desenho direto aqui no Mastercam? Pode ser no Mastercam, né? Tem o programa, né? Então vamos lá. Então olha só. A gente vai fazendo também. Opa. Aqui. Qual é a diferença do Mastercam para o SolidWorks? Para desenho. Além das ferramentas, lembra que jeito que tem que ser o padrão do desenho aqui no Mastercam? Lembro não. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa, F9. Certo? E Oi? F9 fez foi resetar meu PC aqui. Não, o F9, se vocês observar, ele deveria estar criando os eixos. Os eixos vão ficar visível. Certo? Se dá só F9 e aparece aí? Você tá vendo a minha tela? Tô. Então, olha só. F9, tá vendo a minha tela? Está toda azul? Uhum. Ó, cliquei F9, ele apareceu. Não é porque o meu aqui, o F9, ele tá com comando no computador, que a hora que eu aperto ele trava, sabe? Bloqueia. Essas teclas, você tá vendo que ela tem uma segunda função. Tem como você desabilitar isso aí. Esse dia o meu ficou habilitado o FN Lock. Aí tava travado. Eu não sabia disso aqui. Aí um colega meu apertou e destravou. Então vamos lá. Pode falar. O que aperta para destravar? No caso do meu modelo, que é um Samsung, perto de Caps Lock tá FN Lock. Deixa eu ver. O meu tava habilitado. E aperta ele e o F9 junto? Não, só aperta ele para desabilitar. Aí você aperta o F9 e vê se ela voltou ao normal. Não, meu não deu não. Não, mas pode fazer, nem depois eu vejo. Beleza. Então, ó, F9, ó, eu habilito ou desabilito os eixos. Então agora eu vou fazer o desenho. Para fazer o desenho aqui, ó, eu vou pegar o comando linha, criar linha por externo. Vou clicar no centro, vou subir e vou fazer o segundo clique. Agora eu vou parametrizar a linha. A linha tem 10 milímetros. Então, quer dizer que nesse momento eu estou desenhando o raio da peça. Então, 5 milímetros. Certo? Vou dar OK. Opa, eu perdi o comando aqui. Aí, voltou.
Ó, vou clicar aqui, arrastar. Agora, aqui, ó, eu tenho um comprimento de 10 milímetros. Eu tenho um raio no começo de 6, mas eu vou fazer as linhas e depois eu aplico o chanfro e o filete. Sumiu? Será? Deixa eu fechar aqui. Tá, eu vou fechar e vou abrir de novo. Deu certo? Ah, para a transmissão. Vamos lá, tela, screen, ao vivo. Voltou? Aí, eu tô com aberto, subiu de novo, mouse. É, estranho. Então vamos lá. Ó. Então, ó, eu vou fazer a segunda linha aqui. Como eu havia comentado, eu vou fazer esse comprimento de 10 primeiro, 10 milímetros. Então vamos vir aqui, 10 milímetros. Agora, ó, eu vou subir para um diâmetro de 20, que tem raio de 10, certo? Então eu vou subir mais 10 milímetros. 5. Opa, desculpa, gente. Aqui não é 10. É 5. É 5. Agora que é isso. 5 milímetros. Professor, Sim. como que apaga uma linha aqui? Eu escrevi ela no lugar errado aqui, a linha. Já errou, né? Olha só, para pagar, para apagar a linha, ó, você dá um ESC para você soltar, liberar o programa de um comando. Aí você vem sobre a linha que você quer apagar, dá um clique e deleta ela. Sobre a linha, dá um clique. Dá um clique em cima dela e deleta. Vê se está certo. Peraí, deixa eu passar. Deu certo? Deu. Beleza. Então vamos embora. Então eu vou pegar o comando de linha de novo, vou fazer a linha aqui de 5 milímetros. Agora, ó, eu tenho uma linha aqui, ó, que ela tem 6 milímetros, né? 16. Então vamos lá. 6 milímetros. Depois eu tenho um chanfro aqui, ó, que ele tem 10 milímetros no comprimento, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Ele tem 10 milímetros no comprimento. Opa. Só que ela tem um ângulo, né? Então vamos pensar aqui, que ângulo que vai dar isso daqui? 30. Ah? Qual ângulo você tá falando? O ângulo aqui, ó, no comprimento de 10. Tem 30 graus? Ah, mais ou menos, né? O que é mais ou menos? Mais ou menos é cudo baiano. Eu não ia falar. Vamos pensar o seguinte, olha só. Vamos fazer uma continha aqui bem rápida, certo? Vamos pegar uma parte aqui e vir para cá. Ih, deu ruim. Vou pegar a caneta aqui, ó. O que nós temos de informação? Jump maior, jump menor. E o comprimento. Tangente é igual. É igual. Adjacente dividido por cateto oposto, certo? Então, olha só.
o valor da tangente, a tangente vai ser igual cateto oposto, é o que está oposto ao ângulo. Que tamanho que ele tem? Se eu tenho um diâmetro de 10 para um diâmetro de 20, são 10. Então tem 5, não é? 5 dividido por quanto? Por 10, que é o cateto adjacente. Não, o cateto oposto dividido pelo adjacente, isso mesmo, 10. Então 5 dividido por 10 é igual a quanto? Meio? Hã? Meio. Meio. A tangente de meio é quanto? Que mata na calculadora, né? 45. Não. 30 graus. Então eu acertei, velho. Não, você chutou, né? Chutei não, moço. Eu ia mais ou menos aí, eu sabia. É, caramba. Pra que usar instrumento de medição, hein? Pois é, zóio de paquímetro. Hã? Zóio de paquímetro. Essa é nova. Então, então vamos lá. Agora a gente tem que pensar o seguinte, ó. Vamos lá. Ele começa 0 grau. A gente olhando o desenho, ele 0 grau fica para a esquerda, certo? Só que então aqui, ó, 0. Tá vendo? Se eu pôr 90, ó. Ué. Eu perdi a linha aqui, ó. Eu apertei Enter, desculpa aí. Então eu vou criar uma linha. Se ela estiver reta aqui, tem 270, correto? Então nós queremos uma linha aqui, ó. 180 mais 30, não é? Ok. Então, ó, fica uma linha de 210. Observa que a linha, eu estou pondo uma linha maior. Opa, eu digitei 100 aqui. Eu vou pôr uma linha aqui de uns 15 milímetros. Que eu não sei aonde ela vai interferir aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma linha aqui, ó. Para quê? Vou pegar a ferramenta de corte, digitar e aparar, e eu corto os excessos. Agora eu sei exatamente onde a linha começa. Então eu vou cortar essa linha porque eu não tenho tamanho. Vou pegar o comando linha, capturar esse ponto, arrastar, e ela tem Sei. isso. Um pouquinho, ó, 6 milímetros. Agora, ó, o próximo aqui ele vai para o diâmetro de 20. Então eu vou traçar uma linha aqui. Ela vai ter comprimento de 5. Aqui tem comprimento de... Professor, Ah, tem como você dar uma voltada aí no... onde? Na quarta linha, Quer ver? Essa de cima aqui? Isso. Nessa linha? É. Tem. Você quer voltar todo o desenho nela? Não, é só pra... É que eu parei aí, que eu tava tentando apagar a linha aqui, aí deu certo agora. Aí eu tinha parado nesse ponto aí agora. Então tá. Vou clicar aqui, arrastar e colocar o comprimento dela. Ela tem 6 milímetros. Enter. Certo? É. Agora, ó, eu vou criar uma linha aqui, ó. Essa linha, ó, ela vai ser 180 graus mais 30. Então, ela tem 210. Estão vendo que eu fiz uma linha bem maior? Aí, o que eu vou fazer? Esse diâmetro é 10. O diâmetro da frente também é 10. Então, ó, se eu capturar esse ponto aqui, ó, e traçar uma linha, ó, eu sei que aqui tem 10 milímetros, correto? Uhum. Então, eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, aparar, e vou vir aqui, ó, aparar e dividir, ó. Aí eu corto as linhas, ó. Então, eu sei agora exatamente que esse começo da linha está no diâmetro de 10. Então, ele tem um comprimento de 10 milímetros. Certo? Então, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui tem 10 milímetros. Opa,
aqui não tem 10, tem 6. Eu errei aqui, então eu vou apagar a linha. Aqui tem 6 milímetros. Agora, ó, essa outra linha, eu vou subir ela os 5 milímetros que nós descemos da outra. E agora ela tem... Essa linha aqui, ó, vai ter 44, né? Menos 6, menos 10, menos 16. Oi? É menos 32, não? Justamente, ó. Então vai ser, ó, 44 menos 32. Vocês estão observando que eu estou fazendo um cálculo matemático de subtração? 44 menos 32, ó. Dei Enter. Então, esse tamanho da pedra. Certo? Certo. E aqui tem um ressalto, ó, diâmetro de 22. Então, aqui ele vai ter 1 milímetro. Agora, ele não está trazendo para a gente o tamanho dessa linha, ó. E aí, com o seu olho de Paquito, quantos milímetros tem esse ressalto de 22? Tem o mesmo do outro lado, do começo lá. Então, eu acho que tem 6 milímetros. 6 milhões, o mesmo do outro do começo. Isso. Então, eu vou fechar aqui 10 milímetros. 11, né? 11. Beleza. Deixa eu só pôr aqui. Então, vamos lá agora? Ó, agora a gente vai aplicar chanfros e todos os filetes. Certo? Ó, o primeiro chanfro, ele é 1 por 45. Então, eu vou vir aqui, ó, concordante de entidades. Aí eu vou vir aqui, ó, chanfrar entidades. Aí eu parametrizo. O chanfro de 45 quer dizer que a altura e comprimento são igual do chanfro, correto? Correto. Então, olha só. Eu posso vir aqui, ó, uma distância a 45 graus, ou eu posso pôr duas distâncias, distância, ângulo e largura. Então, eu vou pôr uma distância. Ele pega essa distância e copia ela em outra. Então, nesse caso aqui, a gente vai alimentar aqui com 1 milímetro. 1 milímetro e o grau de 45. Nesse caso, como aqui, ó, ele já está selecionado distância a distância, então a distância que ele der em um eixo, ele vai dar no outro eixo também, ó. Então, ó, vou clicar. No primeiro e no segundo, né? Isso, ó. Então, eu vou clicar numa linha, observe que ela trocou de cor, vou clicar na segunda linha, ó. Aí ele fez o chanfro de 1 por 1, 1 por 45. O segundo chanfro, ó, é 1 por 45 de novo. Então, ele tá daqui e aqui. E depois é só esse. Então, vamos fechar o comando, ó. Fechar, ok. Agora nós vamos vir aqui em concordância de entidade de novo, só que agora a gente vai pôr concordar entidades. Então agora é um filete. Então eu vou aceitar. O raio do primeiro é 3 milímetros. Então eu vou pôr aqui, ó, raio de 3. Aonde? Ó, aqui, ó, raio de 3. Espera aí um pouquinho. Parece que deu uma travada. Oi? Parece que deu uma travada. É porque mudou aqui para mim. Então, chanfro. Deixa eu só... É porque a minha barra de... A barra aqui, ó, ela saiu da barra de status. Aí ela voltou, ó. Então, olha só. Eu pus um raio de 3 entre essa linha e essa linha. Ele criou o raio para... Aqui, ó. Eu vou vir nesse ícone, concordar entidades. Clico na setinha, concordar entidades. Na hora que eu clicar, ó, ele vai abrir aqui a linha de trabalho. Ó, eu vou pôr aqui onde está raio 3 milímetros, que é o nosso desenho.
Aqui, ó, raio de 3, ó, aqui Uhum. embaixo. Então, raio de 3, clico na primeira linha, clico na segunda linha. Ah, tô ligado igual o chanfro mesmo. Clica na É. 1, não. Isso. Agora, olha só, eu tenho aqui um raio de 5, ó. Eu vou vir aqui, ó, nesse aplicar maisinho. Agora ele me habilita a fazer um segundo raio aqui, ó. Então, vou pôr raio de 5, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, na primeira linha, na segunda linha. Se tivesse mais raio, eu clicava aqui nesse aplicar e especificaria mais raio. Agora, se porventura todos os raios for exatamente o mesmo, aí eu saio clicando em vários e ele faz. Tá certo. Certo? Igual se eu quiser desenhar aqui sem as retas X e Z, pode? Sem as retas, você pode. Só que o que é o problema? Quando você for gerar o seu programa, isso aqui vai estar fora do eixo. Aí você vai ter problema para identificar onde está o ponto zero. Porque o software aqui, ó, ele indica como ponto zero exatamente essa interseção das linhas. Ó. Sei. Tá vendo que no caso do meu desenho, ó, ele está travado aqui, ó. Uhum. É porque o meu que eu não consegui não desabilitar o F9 pra... Depois eu vou ter que mexer. Que a hora que eu aperto F9 aí eu bloqueio o computador aí. Ah, então é a tecla do computador. É isso aí. Mas depois eu tento. Você tá vendo que o meu desenho ele tá em algum ângulo. Eu seguro a tecla Alt e aperto a tecla numeral 1. Aí ele planifica no plano de trabalho, certo? Porque assim, é muito importante que eu entenda qual é o plano de trabalho que está ativo. Porque se eu rodar isso aqui, pode me dar erro. Entendi. Aí certo? sempre para voltar para o plano de trabalho é Alt 1. Alt 1. Aí se eu pôr Alt e F1, ele dá zoom total. Ele pega todo o projeto que está sendo feito e coloca dentro da área de gráfica, que é a área que a gente está vendo. Estou vendo. Certo? Agora, ó, como eu havia comentado na aula anterior, a gente pode trabalhar dessa forma que vocês estão vendo e gerar o programa. Isso aqui eu consigo gerar o programa. Por quê? Porque eu consigo já identificar as fronteiras de trabalho. Então, o que eu preciso, o que é fronteira? A gente vai vir aqui, ó, tipos de máquina, nesse caso é um torno, e vamos pegar o pós-processador padrão. Quando ele abriu aqui, ó, eu vou vir em propriedades, ajuste do bloco. Vou vir na abos e vou criar 2 pontos. Vou clicar aqui e aqui. No caso, criar 2 pontos, para mim funciona bem, porque a quina da peça aqui é quina viva, eu não tenho um chanfro. Se eu tiver chanfro, aí já é mais ruim de fazer com essa opção. Aí talvez eu tenha outras opções que são melhores. Certo? O que é a fronteira? O que é a fronteira para eu fazer a peça? Certo? Ele consegue identificar que essa linha verde é o limite da usinagem. E ele consegue identificar que a peça é essa linha traço 2 pontos. É os limites da peça. Certo? Certo. Agora eu Ô, posso... Alexandre, Oi. só uma dúvida. Uhum. No desenho aqui, o primeiro lá no início do desenho, é a medida 10, tem a medida 6 embaixo, tem a medida 10. Aham. A medida 10 está logo após o chanfro. Eu acho que a medida que nós colocamos aí ficou equivocada, porque a peça ficou um pouquinho mais comprida. Não vai atrapalhar o projeto que a gente está fazendo, mas vai ficar com a medida errada aqui no início. Na verdade, eu deixei errado aqui para ver se alguém ia falar. Sacanagem. Não, é sacanagem mesmo. Você está correto aí, Paulo.
Na verdade, eu não tinha percebido isso no momento que a gente estava desenhando. Realmente, o nosso projeto aqui, nesse momento, ele está 1 milímetro maior. Aqui no caso do Mastercam, agora é uma limitação que o software tem. Ou pelo menos uma ferramenta. Cara, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, ó, transladar, vou selecionar as linhas. Tá vendo que ele habilitou aqui para mim, ó? Eu vou vir aqui, ó, mover. Aí eu vou olhar, o eixo que ficou maior não foi o eixo X? Correto. Então eu vou pôr aqui, ó, 1 milímetro. E ok. Tá vendo que a peça ela foi para frente? Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, vou apagar essas duas linhas e vou criar uma linha correta aqui, ó. Ok, aí dá certo. Isso. Aí, ó. Aí fechou agora, certo? Certo. Então, agora tá correto o nosso projetinho. Beleza. Se eu quiser ajustar o bloco de novo, eu posso vir aqui nas propriedades e reajustar o tamanho dele. Esse bloco aqui, senhores, ó, o que interessa para nós é... Caramba, não é possível que vai fechar. Nossa, eu achei que ia fechar o programa. Tá tendo. Olha só. Então, eu estava explicando. Essa parte, traço 2 pontos, é o limite do material. E esse verdinho é o limite da usinagem. Então, ele consegue interpretar isso aí como o final da usinagem. Certo? Eu posso usar só essa linha. Eu posso gerar um sólido, que é o famoso 3D. Para efeito de fazer o programa, não muda em nada. Só que, às vezes, para estética ou alguma outra função, possa ajudar. Se eu quiser gerar um sólido, eu vou vir aqui, ó, na ferramenta Sólidos, Revolução. Aí ele fechou. Tem alguma coisa dando problema. Foi na hora do transladar. Não, foi na hora que eu fui dar o comando agora que ele fechou. Tem que fazer tudo de novo agora? Tem. Ah, mano. Mas olha só, foi até bom acontecer, ó. Então, não tem jeito de eu traçar essas linhas aqui no Mastercam, não? Se apertar o F9? Tem. Olha só, eu vou desenhar de uma outra forma aqui. Vocês estão conseguindo ver o mouse ainda? Não, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. A peça tem 44 mais 6, são 50, ó. Eu vou traçar uma linha de 50 milímetros. Agora, pessoal, isso aqui, ó, que eu vou mostrar é mais prática. Isso aqui você vai aprendendo a ferramenta e vai utilizando ela de modos diferentes. Então, olha só, eu vou até mudar isso aqui, ó. Eu vou na ferramenta criar retângulo, vou dar um clique no centro, arrastar o retângulo. Ó. Vou fazer um retângulo de comprimento de 50 milímetros, menos 50, né? E a altura máxima aqui, ó, vai ser diâmetro de 22, diâmetro de 22. Então, vai ser 11. A partir disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, ó. Aqui tem uma ferramenta, criar linha paralela. Eu vou vir aqui, ó, em linha, né? Ou aqui, criar linha paralela. O que vai acontecer? Ó? Eu vou clicar nessa linha da face, ó, e vou fazer o seguinte. Eu não tenho essa aqui que está a 9 milímetros. Então, ó, clico aqui e falo que isso aqui eu quero a 9 milímetros. A linha que está a 6 milímetros dessa. Ó. Então, 6.
Do jeito é mais feio. Eu tenho uma outra linha aqui, ó, que tá a 10. Então, ó, 10. Tem outra linha que está a 6. E depois eu tenho outra linha que está a 6 milímetros do fundo da peça. Então, vamos puxar aqui, ó. Daqui para cá, 6 milímetros. Então, eu fiz todas dessa altura. Só que isso aqui, a gente tem que estar bem atento o que vai cortar ou não. Agora, ó, eu tenho aqui uma linha com 10 milímetros de altura. Então, no nosso caso, vai dar 5 aqui, ó. 5. O nosso desenho está praticamente pronto, ó. E eu tenho uma outra linha aqui que está com 10 de altura. Vocês estão conseguindo visualizar a nossa peça aqui nesse emaranhado de linha ou não? Sim. Olha só, vou pegar o comando aqui, ó, de aparar, dividir e aparar. Então, olha só, aqui na frente eu vou cortar essas linhas que eu não preciso. Vou cortar todas essas linhas aqui de baixo. Essa daqui eu não preciso. Aqui eu não preciso aqui. Essa segunda linha aqui, ó, eu não preciso de nenhuma. Essa daqui também. Aqui também eu não preciso disso aqui. E não preciso disso aqui. E aqui. Faltou você traçar o chanfro aí antes de cortar. Justamente. Então vamos lá. Daqui para cá, 10 milímetros. E vamos aqui em linha. Em linha. Isso. Agora, ó, aqui, aqui e aqui. Agora é só a gente fazer os chanfros e raios, né? Então vamos pegar aqui, ó, o chanfro, que é de 1. 45. Tá aqui e aqui. Eu fiz uma aqui, ó. Essa linha tá aqui, ó. Isso. Eu cortei e deixei a linha de baixo. Aí. Agora nós temos o raio de 3. Então aqui, concordante, raio de 3, que tá aqui, mais um raio de 5 que tá aqui. Pronto. Temos aí um desenho. Agora vamos lá. Ó. Tipo de máquina, torno, padrão. Vamos lá em propriedades, ajuste do bloco, propriedades de novo. Vou fazer 2 pontos. E ok. E ok. Então tá aqui. Certo? Olha só. Aqui também é o seguinte. Eu posso... Para a gente facear a nossa peça ou não. Eu esqueci de ajustar aqui no bloco. Porque quando eu pego uma peça para fabricar no torno, normalmente ela tem um sobremetal que vem do corte. Eu vou pôr nesse caso aqui 2 milímetros. Explica aí onde é que entrou nessa ferramenta de pôr esse sobremetal aí. Aqui, ó. Eu vim aqui, ó, ajuste do bloco, pedaço do grupo da máquina, bloco, propriedades. Aí tá aqui, ó. Aí você vai observar que para pôr a margem, ela tá aqui no desenho. Tá aqui, ó. Margem direita externa, margem direita, margem esquerda. Depois, na próxima aula, a gente, não sei, talvez na próxima, mas a gente tem condição, quando a gente vai efetivamente usinar uma peça, a gente não usina os dois lados dela. Isso. Você faceia, dá um passinho, vira. Aqui também tem possibilidade de eu fazer isso. Certo? Então, ok. Deu para vocês verem aqui onde eu fui? Beleza. Tranquilo? Deu certo. O negócio assim, é que o meu aqui tá em inglês. Tem como passar ele para português? Tem. Eu tenho um arquivo, eu não sei se eu mandei junto, chama Resource.
você pega ele, quando você craqueou o seu programa, você não pegou aquele arquivinho X5 e colocou dentro do código-fonte? Correto. Você faz a mesma coisa, você pega a pastinha Resource e cola no mesmo lugar. Ah, beleza. Aí se eu não disponibilizei aqui, eu vou disponibilizar. Aí, ó, o Matheus estava escondendo para ele. Matheus, você não cobrou do cara, velho. Gente, na verdade era o seguinte. Eu falei pro Matheus, eu vou dar o arquivo para você. Aí, a hora que você for disponibilizar para os moleques, você vende o arquivo, nós ganhamos um dinheiro aí. O cara não disponibilizou e não vendeu. Vocês não esquecem que a aula vai voltar em agosto, não. Vai quebrar. Isso aí. Gente, não, brincadeira. É só para dar uma descontraída. Então eu disponibilizei, né? Perfeito. É a mesma coisa que você fez para craquear. Você joga, ele vai pedir para rodar, aí vocês rodam, ele traduz. E não perde um arquivo. Certo? Então, olha só, agora eu tenho um material, eu estou imaginando que eu tenha. Quando eu comecei a usar CNC, que a tecnologia era nova, a gente pegava as peças, ia num torno mecânico, faceava a peça e depois montava na máquina. Hoje não, hoje já é comum você pegar o material saído lá da serra, fita, e já colocar direto. Aqui a gente vai ver que tem jeito de fazer isso. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Então eu posso deixar o meu desenho desse jeito, mas para dar um tchan, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho na função sólidos e revolução. Quem lembra do comando revolução lá no SolidWorks? Todo mundo, né? Ou ninguém. Revolução quer dizer que eu vou girar o perfil sobre um eixo. Então, ó, clico em revolução, ele pede para eu marcar, eu marquei, ó. Qualquer lugar que você clicar, ele vai selecionar todas as linhas, a não ser que a sua linha não esteja conectada. Só que se eu tiver uma linha aqui que não está conectada, por mais pequeno que seja isso, o software dá erro na hora de produzir a operação. Então, ó, vou aceitar o comando, aí ele vai me pedir, ó, indicar a linha para ser usada como eixo. Então, no nosso caso, é essa aqui de baixo. Aí ele abriu uma janelinha aqui, ó, do meu lado esquerdo, resselecionar o eixo ou linha. Eu vou dar só um OK. Olha lá, criar sólido, sim. Aí você vai vir embaixo, ângulo final. Ângulo inicial 0, ângulo final 360, uma volta completa. E vou OK. Observe que ficou uma estrutura de arame. É só eu vir aqui, ó, no comando sobreado. No inglês aí chama SHAD. Esse eu lembro porque uma vez eu fiquei tentando achar esse comando e aí eu fui pesquisar na internet. Então, assim, eu decorei esse nome. Então, ó, SHAD. Agora o trem ficou bonito, hein? Travou meu programa. Aí, ó, ficou top agora. Só que isso aqui, vocês vão perceber que daqui um pouco ele tá assim, esteticamente é muito mais bonito, né? Mas a gente vai observar que não vai alterar tanta coisa para a produção do programa. Vamos lá? Então, olha, Alt 1 para ele ficar no plano, bonitinho. No caso aqui, a gente deixou sobre metal. Então, eu vou vir primeiro na função faceamento, que é essa função aqui, ó, das ferramentinhas. Cliquei. Ele me pede para entrar com um nome. Então, vamos pôr aqui faceamento. Pronto, deu o nome. Ele criou a operação aqui na minha árvore de projeto, gerenciamento de operações do lado, e abriu a tela aqui, ó, propriedades de faceamento no torno.
Então tá assim, ó, parâmetros da operação. Ele abre a janelinha onde eu tenho vários modelos de ferramenta. Essas ferramentas aqui, elas já vieram aqui instaladas, mas eu posso em qualquer momento mudar qualquer uma delas. Eu posso fazer de duas formas isso. Uma forma, eu pego uma ferramenta que já está existente e dou um clique duplo. Aí ele abre aqui para eu fazer as modificações. Ou eu posso clicar com o botão direito, criar nova ferramenta. Ele vai lá naquela mesma tela. Quando eu entro aqui nessa tela, agora eu consigo fazer o seguinte, ó. Primeira aba aqui, ó. Qual é a ferramenta que eu estou usando? Nesse momento é uma ferramenta externa, então veja que ela já está selecionada. Aí a primeira tela fala o seguinte: qual é o modelo e o tamanho do inserto que está sendo usado nessa usinagem? Essas informações aqui, ó, vocês conseguem ela em catálogos de fabricante. Eles têm todas essas informações, né? Então, cada pessoa, se for trabalhar com usinagem, isso aqui pode te auxiliar muito, né? Por causa de geometrias indefinidas, uma série de fatores, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, essa parte que eu grifei, aqui está o quê? O código da ferramenta. Então, tá assim, ó, CNMG 120408, certo? O que seria isso? O C é um modelo da pastilha. Olha quantos modelos a gente tem, ó. Então, você tem vários modelos, ó. Então, o C é o modelo da pastilha, né? O N e o M, ele está relacionado às tolerâncias da pastilha, por isso que não tá mostrando aqui a letra M. Desculpa, eu troquei aqui, é CN, eu entendi. O N quer dizer que a pastilha ela é neutra, ela é 0 grau. O que isso significa? Que eu consigo usar as arestas do lado de cima e as arestas do lado de baixo da ferramenta. Quem vai ter o grau de incidência? O suporte, certo? Aí eu poderia ter aqui, ó, A, B, C, D, D, E, F, G. Cada uma das pastilhas ela tem um grau, ó. Então, as mais usadas vai ser a N, ela é extremamente usada porque eu consigo usar os dois lados, mas às vezes pode ter muito formato B, 5 graus aqui, ó. Esse aqui é bastante comum. Só que nesse caso é uma pastilha, você usa um lado dela, o outro lado não tem corte. Só para a gente ilustrar, onde está o ângulo de alívio, tem uma ferramentinha azul com um azul clarinho. Aí, onde está de vermelho esse ângulo, corresponde a esse ângulo aqui, ó. Certo? Alguma dúvida ou não? Perfeito, é isso aí. O M, que eu tinha confundido, o M, ele está relacionado, esse M, ele está relacionado com a tolerância dimensional da pastilha. A que eu mais vejo é a letra M. Ela tem uma tolerância de 5 centésimos de milímetro no tamanho da pastilha. Então, é uma tolerância muito pequena. O G está relacionado nos como vai ser a fixação dessa pastilha, né? No caso de programadores, eu estou falando sobre isso aqui, senhor. Isso aqui, para o programador, ele não tem tanta importância para ele na questão seguinte: ele não está fazendo o planejamento do processo, ele simplesmente está executando o processo. Então, ele pegou essas informações, ela já chega pronta para a pessoa que está trabalhando. Mas por que é importante eu, como técnico, saber dessas informações? Porque, nesse caso, você leva em consideração vários fatores que vão influenciar
no processo de fabricação da peça. A geometria, que tipo de ferramenta eu vou utilizar, qual é o tipo de movimento que essa ferramenta suporta fazer. Então, tudo isso ele é pensado para que eu consiga desenvolver a peça num tempo bastante hábil, num tempo bem pequeno, correto? Então, vamos lá. Depois que eu peguei o inserto, eu entro aqui em suporte. Agora, o suporte realmente é o desenho do suporte. Ele vai ter aqui, ó, geometria do suporte do lado esquerdo. Eu coloco todas as dimensões do suporte para que quando o software estiver calculando o caminho do desbaste, ele vai conseguir visualizar qual é o tamanho do suporte e ele vai identificar se vai ter colisão ou não. Aí você vai perceber que ele vai fazer a peça, mas no ponto que ele não faz, ele não entra. A gente vai ver isso aqui. Ok? E por último aqui, ó, eu coloco os parâmetros. Esses parâmetros aqui, vocês devem ter estudado isso aqui bastante. Lá no começo do curso de vocês, há 4, 5 anos atrás, né, que está repetindo as matérias, conta tudo, e pandemia tem uns 4 anos lá na escola. Número da ferramenta, que é o número que eu vou colocar lá na máquina. Qual é o número do corretor? Aí depois vem aqui, parâmetros de corte padrão. Qual é o avanço que eu vou usar durante o desbaste? Eu posso vir aqui já colocar aqui, mas eu consigo alterar. Qual é o avanço de mergulho? Mergulho é quando a ferramenta, no caso aqui da operação, ele desbasta o material andando da esquerda para a direita, no sentido longitudinal. Mas o que seria parâmetro de mergulho? É quando eu estou cortando transversalmente. Então, eu poderia estar colocando um valor. Porcentagem de material em avanço por revolução. Eu posso pegar lá e calcular. Qual é a velocidade de corte? Eu quero que essa ferramenta tenha 280. E porcentagem de velocidade de corte do material. Eu poderia estar trabalhando com 100%, com 50% e por aí vai. Pessoal, uma coisa bastante importante no momento que eu estou fazendo uma usinagem, vocês lembram que quando a gente estava tendo os encontros, e lembra que eu comentei de um dado que chama G41, G42? Lembra que lá na primeira linha do programa eu falei assim, olha, vai ficar assim, G21, G40. Aí eu falei, gente, vocês sabem o que é o G40? O G40 é quando eu vou compensar. O que é o raio da ferramenta? Quando eu vou fazer o zero, referenciar a ferramenta, eu mostrei isso aqui lá naquele torno virtual. Eu pego uma ferramenta que tem uma geometria cilíndrica e vou levando ela até ela encostar no diâmetro da peça. Quando ela encosta, qual é a parte do raio que ela encosta primeiro? A parte que vai tangenciar o eixo que você está encostando, não é isso? Então, se a gente observar, deixa eu abrir aqui, ó. Vou fazer meus desenhos aqui de novo, ó. Vocês gostaram tanto, ó. Então, olha só, eu tenho aqui uma linha, eu tenho a segunda linha, e vamos fazer o desenho da bolinha. Não, eu acho que tinha que fazer o desenho da bolinha primeiro, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. Ó. Então, vamos pegar a linha aqui, ó. Então, vamos apagar aqui. Pessoal, até aqui tá tranquilo, né? Agora, olha só, senhores. Ó,
Isso aqui é a nossa ferramenta lá. Agora, olha só. Quando eu tenho a peça aqui, ó, né? Aqui eu tenho o diâmetro da peça, ó. Se a gente for olhar... Oxi, cresceu tudo demais. A parte que... o raio da ferramenta que vai encostar na peça é exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, ó, e quando eu for fazer a referência da ferramenta em Z, quando eu for fazer a ferramenta em Z, ó, a parte que vai encostar é essa aqui, ó. Então, ou seja, mas a minha ferramenta, ó, ele vai identificar ponto aqui, ó. Ela vai identificar esse ponto aqui, ó. X e Z vai ser exatamente o cruzamento dessas duas retas. Então, o que é compensação do raio da ferramenta? É eu compensar esse erro aqui, ó. Lá, quando eu estou programando em ISO, que é aquilo que vocês viram, eu consigo identificar lado andando da direita para a esquerda, e aí gera G41 ou G42 para ele calcular isso. No Mastercam, é só eu orientar como que eu estou fazendo a referência da ferramenta. Deu para entender, senhores? Ok, beleza. Então, olha só, compensação do raio já está habilitado aqui, ó. Normalmente, quase todas as ferramentas, elas vão ser referenciadas nessa forma aqui, a não ser que você faz alguma outra situação lá, aí coloca, certo? Então, vamos lá, vou fechar. E aqui, ó, como a gente entrou aqui nos parâmetros da ferramenta, eu posso também parametrizar a ferramenta por aqui, ó. Então, ó, ferramenta 1, corretor, o avanço, a velocidade de corte e a RPM máxima. Então, eu posso parametrizar por aqui. Aí eu tenho aqui parâmetros de faseamento, que no caso é a operação que nós estamos produzindo nesse momento. Então, ó, quando eu entro aqui, ó, é muito importante agora, você vai ver que o software é bastante intuitivo, ele já tem aqui todos os campos que são digitáveis, né? Então, olha só, o primeiro aqui, ó, é a entrada. Ele está me dizendo o seguinte, qual é a distância que eu tenho entre o limite maior do material que eu coloquei e o lugar que eu quero que a ferramenta chega. No Mastercam, a gente parametriza, levando em consideração valores no raio. Porém, ela vai gerar diâmetro, certo? Ele vai gerar diâmetro. Então, beleza. Ó, eu vou pôr aqui a entrada, eu quero que ela entre a 1 milímetro em relação ao diâmetro externo da peça. Como que ele vai entender o diâmetro externo da peça? Porque quando a gente vê aqui em ajuste do bloco, nós digitamos um valor de diâmetro no bloco. Esse bloco nosso aqui, ó, ele tem 22 milímetros de diâmetro. Isso significa que vai aproximar num diâmetro de 24 milímetros da peça. Se eu colocar aqui, ó, 0,5, ele vai aproximar num diâmetro de 23, 1 milímetro maior que a peça. Então, vamos lá. Eu posso parametrizar passo de desbaste. Passo de desbaste é quanto material eu quero remover por cada passada da minha peça. Então, eu vou habilitar aqui, ó. Eu quero tirar 0,5 milímetro. Então, 5 décimos de milímetro. Ou 50 centésimos. E vou vir aqui, ó. Passo de acabamento. Número máximo de passagem de acabamento. Então, a gente vai deixar 1. Só que aqui, ó, ele iria remover, ele ia tirar de meio
quando faltar 2 milímetros, ele removeria. Nesse caso, a gente vai desabilitar isso aqui. Eu não quero que ele dê uma passada de acabamento de 2 milímetros. Mas eu poderia falar que eu queria uma passada de acabamento com 1/10 de milímetro, por exemplo. Ele desbastava o material deixando 1/10 de milímetro sobre metal e dava uma passada depois disso. Certo? Sobrecorte. O que é esse sobrecorte? É o seguinte. Quando eu estou dando o faceamento, entra o caso desse camarada. Se o ponto que eu estou controlando é exatamente esse ponto aqui, ó, então se eu pôr lá para ir a x de 0, ele vai chegar esse ponto no centro. Porém, a ferramenta ela se encontra aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui vai gerar assim na peça. Então, para poder remover isso aqui tudo, eu faço com que a ferramenta desça um pouco mais. Então, eu coloco aqui 0,5 milímetro, talvez até menos. A gente normalmente usa ferramentas de raio 8, 0,5 milímetro gera um deslocamento de 1. Então, ele passa tranquilamente do centro e remove todo o material. Aí depois aqui eu tenho distância de retração. O que é a retração? Quando ele desce cortando, ele está cortando em G1. O que é o G1? Ele vai possuir uma velocidade de corte. Ele vai possuir uma velocidade de corte. Aí ele desce. Quando ele chega lá no centro, que ele vai retornar, ele retorna em G0, ou seja, a velocidade disponível na máquina. Aí ele afasta da peça para não voltar riscando. Então é o valor de retração. Então 2 milímetros é muita coisa. Eu vou pôr aqui 0,5 milímetro. E por último, sobremetal a deixar. Eu quero facear, mas eu quero que ele faceie deixando o sobremetal. No nosso caso aqui, não há necessidade nenhuma de deixar esse sobremetal. Certo? É só dar OK aqui, ó. Veja que ele já identificou um ponto e fez o desbaste. Ok? Então vamos lá. Fiz o faceamento. Agora vamos efetivamente fazer o desbaste da peça. Então eu vou entrar aqui, ó, usinagem, desbaste. Agora olha só. Eu tenho ele habilitou duas formas de eu selecionar o encadeamento, ou seja, eu vou selecionar para ele qual é a linha que delimita o perfil da peça. Agora, por que ele me deu duas opções de fazer isso? Porque nesse momento eu posso usar uma linha que o desenho tem, como eu posso usar o sólido que nós geramos. Então, olha só. Nesse caso, como está sólido, eu vou escolher sólido. Quando eu escolhi sólido, observa que ele gerou uma linha paralelo ao perfil externo da peça. Então, agora a gente seleciona onde a gente quer começar, que é aqui, e aonde a gente quer terminar, que é aqui, ó. Então, esse aqui é o perfil da nossa peça. Vou dar OK. Mesma coisa, ó. Vou fechar. Aí ele abriu aqui a aba, as mesmas configurações que tinha lá tem aqui. Eu vou deixar isso aqui por enquanto e vamos entrar aqui em desbaste. Ó. Aí, ó, profundidade de corte, vamos deixar 1 milímetro. Agora sim ele me pergunta, quer deixar sobremetal ou um material para ser removido depois? Quero. Vou deixar 0,5 milímetro. Sobremetal em Z? Quero também. 1/10 de milímetro. Qual é a distância que eu quero que a ferramenta aproxima da peça? 1 milímetro. E vamos aceitar o comando. Então, vamos pôr para simular.
E por que que agora? Agora, por que que ela não fez a outra parte da peça? Porque agora eu tenho que começar a pensar o seguinte. Pô, para fazer a outra parte, ou eu faria com bedame, né? Vamos fazer com bedame aqui. Só para a gente ter. Ó, eu fiz o desacabamento. Vai ser daqui até aqui também. Ok. Ele fez o acabamento. Agora, olha só. Esse canal, senhores, eu posso fazer o seguinte. Existe uma ferramenta que chama bedame. Então, eu vou vir aqui, ó, usinagem, canal. Aí ele me pergunta aqui, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ou encadear. Nesse caso aqui, eu aconselharia fazer um encadeamento, que aí ele pega mais de uma posição. Ok. Agora, ó, eu vou clicar aqui, até aqui, ó, que é o perfil do canal. Ok. Aí ele vai abrir, ó. Agora, a questão do bedame aqui, senhores, eu não tenho um bedame aqui que seja próximo de um comercial. Sempre quando eu uso aqui, eu mudo um para poder me atender. Então, eu vou dar um clique duplo aqui e começa as modificações, ó. Um bedame, um tamanho de um bedame que eu conheço de cabeça é o seguinte, a letra A ele tem 2,5 milímetros, o B você pode deixar 2 a 4 milímetros, o C, que é o raio, ponto. O D, que é o tamanho do bedame, ele tem 3 milímetros. Esse é o mais comum, 3 milímetros. E o comprimento total do bedame, 16 milímetros. Opa, 4. Aqui, 16. Perfeito. Agora eu venho aqui, ó, suporte. Suporte externo direito. A letra A, normalmente, é comum, ou é 20 ou 25, tanto faz. O B, 100 milímetros. O C tem 20 milímetros. O D tem 2,5. É 2,5, viu, senhores? Não é vírgula, não. E o E, 45. Fechei aqui, ó. Então, ele criou aqui a ferramenta 41, mas eu vou pôr ela como a ferramenta 3. O avanço de corte, vou pôr em torno de ponto 15, ponto 18. Avanço de acabamento, ponto 1,08. Rotação do fuso, que é a velocidade de corte, normalmente aí uns 180. Rotação para acabamento pode pôr uns 250 e vou limitar aqui em 2.500 RPM. E pronto. Agora eu venho aqui, ó. Canal, vocês vão ver que a gente tem vários campos. Vamos pegar o primeiro, ó. Parâmetro da forma do canal a gente já parametrizou. Parâmetro de desbaste. O canal eu posso fazer o desbaste, posso fazer o acabamento, ou posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar os dois aqui e vou pôr negativo. Segurança da barra, eu vou pôr 1 milímetro. Sobre metal, vou deixar 0. Porcentagem da largura do bedame durante o canal, 75%. O recuo vai ser 10%, depois a gente vai explicar isso aqui melhor. E vou deixar sobre metal em X e Z 2/10. Vou aceitar o comando. Agora, olha só. Vamos fazer ação. Deus me livre, tem que criar a ferramenta, cansei. Ó. Deixa eu só melhorar aqui. Aí.
Então tá aí nossa pecinha, ó. Demais, não é? Ô, professor, Sim. eu ainda não consegui instalar o programa. Eu observo aí, parece que é meio complicado você mexer com a ferramenta, é fácil para poder fazer desbaixo, essas coisas. A ferramenta de corte aí parece que na hora de você manusear ela é meio complicado. É porque assim, você já trabalha com usinagem? Não. Não. É porque assim, você tem que ir acostumando um pouco com a questão seguinte. Vou tornear com uma determinada ferramenta. Você tem que entender como é que é o processo dela. Uhum. Por isso que às vezes para vocês... Eu tô falando aí só no programa. Tá. Não, é tranquilo, não é difícil não. É porque é muito local para você aprender aonde você vai, né? Uhum. Não, Mas tô prestando atenção. Professor, mas igual isso, se eu não quiser criar ferramenta. Você pode modificar uma. No meu caso, eu sempre pego uma ferramenta pronta e só modifico. Para fazer desbastar e acabamento. Uhum. Só que assim, ó, eu não falei muito sobre o canal, porque o canal vai ser a próxima aula, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, a parte de canal, vou acabar aqui, parte de acabamento, vou fechar aqui. Professor, tem como você pôr na foto da peça aí, com as medidas, para mim tirar uma foto dela aqui? Tem. Que eu consegui pôr, dar o F9 aqui. Vou fazer ela depois. Aí, só um segundo. tá. Aí, beleza. Então, olha só. Agora entra aquela questão. É bastante importante. Deixa eu ver se a minha... eu tinha saído aqui. Vamos entrar aqui na internet. Google, que sabe de tudo. Ferramentas. Então, aqui, ó. Ferramentas de corte externo. Vamos pegar uma marca aqui, ó. Quando eu entro aqui num catálogo, por exemplo, esse aqui que a gente entrou, aí tá aqui, ó. Tem até a mesma peça que nós fez aí. É um pouco parecida, né? Então, olha só. Aqui ele vai ter vários modelos, ó, torneamento externo. Né? Aí ele tem vários modelos. Qual é a melhor aplicação? Então, vamos pôr aqui, ó. Encontrar uma ferramenta. Esse daqui tá um pouquinho... Deixa eu entrar aqui em produtos. Conhecimento, soluções, ferramentas de usinagem. Lista por aplicação, recomendação da ferramenta, dados da ferramenta, lista de aplicação. Ferramentas de torneamento, cortes, canais, ferramenta de rosca, ferramentas de fresa, ferramenta de furação, classes de pastilha. Então vamos aqui, ó. Ferramentas de torneamento. Então, vamos ver se a gente acha umas igual as que a gente usa. E esse daqui tá um pouco mais difícil de achar. Vamos achar outro aqui. O mais simples. Aqui, ó. Torneamentos e corte, canal, furação, divisão, então aqui.
Aí aqui, ó, qual que é a ferramenta que nós estamos usando lá? Deixa eu pôr isso aqui para cá. Ferramentas de torneamento. Aqui, ó. Quando a gente vai olhar, ó, então tem aquela que a gente está usando é... Qual que é o modelo, hein? Vamos pôr um aqui. Cá. Deixa eu ver aqui. S. Nós estamos usando um modelo parecido com esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Treinamentos Bast. Caramba, os caras estão mudando tudo aqui, os catálogos deles, e nem me avisa esse povo. Olha o tanto de ferramenta que tem. Aí vocês imaginam. Treinamento ISO. Aqui, ó. Vamos achar aqui. Vocês estão observando que o catálogo agora, ó, ele me fala a geometria que cada ferramenta faz. O ângulo. Tá vendo os ângulos? Agora eu começo a analisar o seguinte. A que nós estamos utilizando é uma igual a essa aqui, ó. Só achar aqui rapidamente. Essa aqui, ó. Aqui agora eu consigo visualizar. Aquela ferramenta que nós estamos usando é exatamente uma ferramenta dessa daqui, ó. Isso aqui, ó, eu consigo visualizar aqui, ó, exatamente quais são os ângulos que essa ferramenta suporta, ó, sob aplicação, ó, certo? Então agora, quando eu vou usar aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus e essa ferramenta ela não vai conseguir me atender muito bem nessa necessidade. Se eu vier aqui em desbaixo, ó, eu posso vir parâmetro de mergulho e eu consigo habilitar para essa ferramenta fazer o mergulho. Ó, e vou dar um OK. OK, e vou pedir para regenerar. O que deu para a gente a mensagem? Vai colidir. Por quê? Lembra lá quando a gente estava selecionando a ferramenta que a gente conseguia produzir o tamanho que era o software enxergando tudo isso aqui, ó. Então ele sabe que se essa ferramenta for entrar aqui dentro, ela vai colidir. Eu vou deixar aqui só para a gente ver. Agora, olha só, vamos testar. Opa. Tá. Tá vendo que ele fez só esse rebaixinho? Por quê? Porque ele identificou que essa ferramenta não entra aqui dentro. Ó. Ela simplesmente não entra. Mas e o que eu posso fazer? Se eu for lá nos catálogos, ó, vamos voltar lá atrás um pouquinho. Eu posso começar a olhar se existe alguma outra ferramenta que me atende. Por exemplo, ó, se a gente observar essa aqui, ó, ela já entra no ângulo de 29 graus. A do lado dela já entra no ângulo de quanto? 52. O ângulo que nós temos lá é de quanto? 30 graus. 30 graus. Então, quer dizer que uma ferramenta de 52 funciona para nós, né? Então, aqui, ó, esse fabricante já me dá aqui algumas opções, ó, de modelo, neutra, esquerda e direita. Então, vamos lá colocar, ó. Quando eu entro aqui, ó, em parâmetros da operação, ó, na lista, eu já tenho uma ferramenta igual àquela, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, 35 graus. É aquela mesma. Agora eu vou selecionar essa ferramenta e OK. Ó, ele vai pedir para regenerar.
Perfeito. Ó, vamos ver como é que a ferramenta fica. Por que que ela fez isso, hein? Ferrou, né? Destruiu nossa peça. Então, vamos aqui, ó. Vamos analisar. Vamos lá em parâmetros. Olha só. Quando nós parametrizamos a entrada da ferramenta, quantos milímetros que ela está de distância do ponto de entrada? 1 milímetro, certo? Ok. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, esse campo aqui, tá escrito entrada e saída? Vamos dar um clique aqui, ó. O que vocês conseguem imaginar? Nesse momento, ó, a entrada da ferramenta, ela está entrando nesse ângulo de 180 graus. O que isso aqui significa? Que ela só entra no paralelo aí. Justamente, ó. O que ela está fazendo é o seguinte, ó. Eu tenho... Deixa eu só aumentar aqui isso. Nós temos o ângulo aqui. Deixa eu pegar o desenho do ângulo, né? Deixa eu só... Isso. Ctrl... Aqui, print. Beleza. O ponto de entrada de cada peça, ele está interseccionando. Ixi, falei a palavra errada. Ele vai interseccionar com a outra peça, ó, nesse ponto aqui, né? Que está em cima da linha limite aqui, ó, do chanfre. Só que lá, ó, ele está dizendo que a ferramenta tem que entrar aqui e a distância para atingir esse ponto é de 1 milímetro. Então, por isso que o software calcula e entra aqui, ó, a uma distância desse ponto 1 milímetro, ele desce, atinge esse ponto e gera o desbaste. Ele volta aqui, volta, desce a 1 milímetro desse ponto, atinge aqui e corta. Então, ou seja, é muito importante que eu parametrize a entrada e a saída da minha peça. Então, vou vir aqui em parâmetros, entrada e saída. Eu posso fazer o seguinte, se eu entrar com a ferramenta por cima, resolve o nosso problema? Sim ou não? Resolve. Acho que Resolve. sim. Então, olha só, eu posso vir aqui, clicar aqui e dar OK. Vamos regenerar aqui para ver a entrada. Vendo? Agora, olha só. Agora, ó, observe que para ele atingir o ponto, observe que ele vem aqui, 1 milímetro, aí ele desce e gera a linha de corte. Ele vem para a 1 milímetro acima e desce nesse sentido aqui, ó, que foi o que nós parametrizamos. Ó. Então, ele desceu para depois gerar aqui, ó. Desceu, gerou aqui. Desceu, gerou aqui, ó. Então, ó, veja que a cadeia de que ele gerou aqui de desbaste, agora ele atende. E o software entende isso porque eu parametrizei. Uma outra forma que eu tenho de falar esse mesmo movimento para o torno, ou para o programa, poderia ser o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, ó, calcular automaticamente o vetor, que é o vetor de entrada. Ó. Se eu clicar aqui, porque ele não está obedecendo o ângulo que eu coloquei, e OK, ó. Agora ele que vai calcular. Vocês vão ver que ele vai achar a menor trajetória. Olha aí como ficou. Vocês vão observar que ele está um pouquinho inclinado para a direita, que é a posição mais próxima da peça e que não vai danificar a peça. Ele acha esse ponto. E eu posso fazer isso também
na saída, ó. Só que a saída nossa, nesse momento, ela está saindo nesse ângulo aqui de 45, por isso a gente não tem problema nenhum. Mas eu posso pedir ele para calcular esse vetor também. Ok. Agora, quando ele recalcular, ó, veja que a saída vai ser num vetor que ele entende que é a menor distância. Vocês veem que cada vetor do outro. Então vamos testar agora aqui, ó. Pronto. Vamos fazer o programa completo. E tá aí, a nossa pecinha. Ah, o que mudou da primeira para a segunda? Se é a mesma peça. Eu fiz com ferramentas diferentes. Então, eu fiz uma escolha de uma ferramenta que eu já conhecia, né? E fiz a aplicação dela. Agora, isso em termos de tempo, por exemplo, uma troca de ferramenta deva levar pelo menos uns 5 segundos. Ah, e se eu tivesse 1000 peças para ser produzida? Aí já daria uma diferença muito grande entre um processo e outro. Então, olha só, agora a gente vai vir aqui em usinagem, acabamento. Então, eu quero o acabamento daqui. Eu cliquei errado aqui. Então, eu vou começar aqui, terminar aqui. Aí. Ok. Vamos usar a mesma ferramenta. E ok. Vamos simular. Ah, eu estou faceando com a ferramenta e desbastando com a outra. Eu poderia tirar esse faceamento e colocar a mesma ferramenta. E aí está a nossa pecinha aqui. Então, vamos tirar do faceamento a primeira peça. Aqui. Vamos pedir essa daqui. Ok. Vamos regenerar. Aí, agora toda a operação está sendo feita com a mesma ferramenta. E a nossa pecinha está pronta. Então, agora, se eu fosse gerar o programa, viria em G1, aqui, daria o nome, um local e gravaria. Aí o nosso programa. Dúvidas, senhores? Beleza, por favor. Aqui. Se quiser usar uma ferramenta, tentar burlar o programa, consegue? Cara, você consegue, porque ele vai te dar um aviso. É isso mesmo que você quer? E foi aquele caso que ele mostra as colisão. Aí acaba você burlar ou não. Porque é um software, ele é programável, né? Ele é um software programável, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Ele vai deixar você fazer coisa. Ele mostra que você está fazendo uma coisa errada. Ele tenta não deixar você fazer coisa errada, mas, né? Você que vai decidir se prossegue ou não com essa operação. Certo? Pessoal, tem mais alguém com alguma pergunta? Ficou bem ido? Foi
todas as componentes aí da aula de hoje foi passado. Pessoal, então já vai se dar 9:06 aqui, eu acho que tá bom. Ô, professor, sim. Quando voltar às aulas presencial, será que vai dar tempo da gente pegar isso lá na sala de aula, esse tipo de coisa ainda? Dá sim. É o seguinte. Eu tô entendendo, mas eu tô entendendo assim, tipo, bem por cima. Aham. É o seguinte, lembra que no encontro nosso anterior,